Como eu adoro uma treta, eu quero dar uma olhada nesse vídeo novo que saiu, privatização, contra ou a favor. A gente vai ver esses comunistas defendendo o Estado, que é o que eles fazem, né? Eles querem uma revolução, mas eles também defendem o Estado, quando lhe convém, né? Que, né, que tem que ter o socialismo antes, para daí construir o comunismo. Vamos dar uma olhada só para passar a raiva? As privatizações são necessárias para equilibrar as contas públicas. Se alguém concorda, pode vir. Nossa senhora, cara. Olha essa dupla aqui, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Pode vir todos os que discordam. Bom, na verdade, assim, a gente Humberto sempre Matos e Jones Manuel. ouve qualquer campanha pró-privatização, sempre vem essa discussão. As contas públicas, sempre vem a discussão de que é necessário equilibrar as contas públicas, que as empresas estatais representam um gasto, um peso para o Estado, uma ineficiência para o Estado. E, com a desculpa de equilibrar o orçamento, de reduzir o déficit, acaba sempre se levando adiante os processos de privatização. E isso é falso, porque o Estado que emite a própria moeda, que tem reservas em dólar suficientes, ele não precisa se financiar recorrendo à iniciativa privada. Na verdade, é o contrário. O superávit da iniciativa privada é o déficit público. Portanto, a iniciativa privada ela precisa do déficit público para garantir com maconha o desenhada? seu superávit. Isso é uma identidade contábil. Claro, eu estou aqui descontando a relação com o estrangeiro, mas, de maneira geral, as empresas estatais, elas têm uma função social, uma função estratégica. Elas não devem existir necessariamente para gerar lucro, para equilibrar contas públicas, não. Elas existem para prestar serviços e para ajudar no desenvolvimento do país, na infraestrutura do país. A gente tem muitos casos no mundo inteiro onde foram privatizadas empresas estruturais, empresas que operam em monopólios naturais e em praticamente todos esses casos o que a gente teve foram reversões das privatizações ou muitos problemas. Caralho, mas esse cara aqui é muito branco, velho. Caralho! O cara é muito branco, o cara é pálido. Nas privatizações. A gente teve problemas na prestação do serviço, enquanto que as contas públicas elas não se resolvem a partir dessa chave, elas não conseguem se equilibrar vendendo patrimônio público. Por quê? Porque o patrimônio Tibírio público Jones Manuel não fazer assim do ainda. público, é do povo. Portanto, toda empresa nacional, toda empresa estatal, ela tem uma função e a função dela não é gerar lucro, não é equilibrar as contas públicas. A função das estatais é reduzir a desigualdade social, ajudar no desenvolvimento, melhorar a infraestrutura, prestar serviços essenciais e por aí vai. Então, fica claro que essa desculpa de equilibrar as contas públicas vendendo patrimônio público, além de ser desnecessário, é falso. Olá pessoal, eu sou Humberto Matos, sou propagandista, agitador, comunista no YouTube desde 2015, sou educador popular da educação básica desde 2005, sou um militante do PCdoB do Rio Grande do Sul, pré-candidato a deputado estadual. E vim aqui para defender uma economia popular, defender um Estado a serviço dos trabalhadores, contra as privatizações que visam apenas o lucro. Convido todo mundo a assistir o episódio e a acompanhar meu trabalho, caso vocês ainda não conheçam. Veja, essa afirmação é equivocada, além dos elementos colocados por Humberto. O debate sobre equilíbrio das contas públicas no Brasil, feito pelos liberais e neoliberais, é um debate falso, porque parte-se da premissa de só olhar o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, ciência e tecnologia, geração de emprego, e ignorar o gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros e serviços da dívida pública. Evidentemente, algum liberal vai falar: mas o Estado está gastando muito com serviços da dívida porque o Estado está gastando mais do que arrecada, porque ele está gastando demais. Isso é falso. Basta pegar os dados. De 1998 a 2014 foi o período histórico em que o Estado brasileiro mais fez superávit primário. O que é isso? Ele arrecadou mais do que gastou. Nesse período, o superávit primário foi da ordem, aliás, o superávit fiscal foi da ordem de 1,6 trilhão. Em 1998. Peraí, em 1999, 2014, especialmente 2003 a 2013, o Brasil registrou superávites primários recorrentes e elevados,
como parte do regime de metas fiscais iniciado após a adoção do tripé macroeconômico, com um total acumulado próximo a 16,6 trilhões. Após 2014, o país passou a registrar déficit primários consecutivos. Porra, não entendo porra nenhuma desse assunto, cara. Quero ver a aula deles aí. Eu não entendo nada, cara. Entendo alguma coisinha, tá ligado? Eu sei que esses anos aí, né, cara, de 2003 a 2003 foram bons anos pra economia, por causa de vários tipos de coisa, né, aqui no Brasil. Principalmente por uma parada que ligou todos os países da América aí e tal, que começou a melhorar muito nessa época. Trilhão. O que não era adulto nessa época? Até 2014. Já o gasto com juros e serviços da dívida pública foi de 4 trilhões de reais, com T de tapioca. Então, no período, o governo FHC, se estava cortando gastos, privatizando tudo, fazendo gigantescos superávites primários. No primeiro governo Lula, que também estava se fazendo gigantescos superávites primários, mantendo a taxa de juros lá em cima para equilibrar as contas públicas. Nesse período, a gente teve 4 trilhões pagos de juros e serviços da dívida pública. Repare que esse debate sobre o equilíbrio das contas públicas, ele nunca se propõe a enfrentar o gasto financeiro do Estado, que está na casa de R$1 trilhão por ano, porque o Brasil mantém uma das maiores taxas de juros do mundo, agora na casa de 15%, assim como não se propõe a fazer coisas básicas, como enfrentar a dívida ativa da União. O que é isso? É a dívida que empresas têm com os cofres públicos. Esse número está na casa de 3 trilhões de reais. 3 trilhões, com T de tapioca. Se você tem uma dívida num cartão de crédito, com um banco ou com uma loja, seu nome vai logo para o SPC e para o Serasa. Os grandes empresários no Brasil têm dívidas trilionárias com o governo e nada acontece. Sem falar no quase 1 trilhão por ano que é dado de isenções fiscais para as grandes empresas. Então, se você pega o gasto financeiro do Estado com juros e serviço da dívida pública, dá 1 trilhão. Você pega a dívida ativa das grandes empresas com o governo, dá 3 trilhões. Se você pega as desonerações fiscais, dá quase 1 trilhão. A gente está falando aqui de 5 trilhões de reais. Então, quando vem se falar em equilíbrio das contas públicas, vai falar que o problema são empresas públicas, o problema é os Correios, é saúde, é educação, é BPC, é aposentadoria, tudo Daniel discursos Lopes. ideológicos que servem Caralho, para obrigado, atacar Gade. direitos da classe trabalhadora. De Olhos Bem Fechados é um filmão, hein? Eu acho que não é... Você pediu uma música, mas é um puta de um filme também. E fragilizar serviços públicos. Olá, meu nome é Jones Manuel, sou professor, educador e comunicador popular, mestre e doutorando em serviço social, além de militante comunista. Hoje a gente vai participar de um debate contra e a favor privatizações. A gente vai mostrar que a ideologia neoliberal representa um projeto político nos interesses. interesses Eu não entendo o pessoal que fala que o Jones Manuel é um grande debatedor. Ele não é. Ele não é um grande debatedor. Não é. O cara, mano, pelo amor de Deus, o cara é um imbecil, velho. Toda vez que ele debate e que as pessoas pagam pau, ele deixa de responder um monte de perguntas, ele simplesmente ignora a pergunta. Ele reforça que o outro não está respondendo a pergunta dele quando está respondendo. Só não é a resposta que ele quer. Entendeu? E ele fica com essa parada de falar sobre o Estado e reforçar as coisas que ele acredita, mas ele foge do debate. É como se ele militasse pro próprio público o tempo todo. Mas ele não tá focado nas ideias. É por isso que sempre que ele vai debater, ele exige que ele não tenha interrupções, que ele fale, depois outro fale, ele fale, outro fale, porque ele não quer um confronto cara a cara, um bate e volta, tá ligado? Ele quer militar pra massa dele. É só isso. Mas ele foge de todas as perguntas, não tem sentido. E cara, e não é por eu ser de direita. Eu nem sei qual é a minha posição política exatamente, qualquer dia eu vou fazer um teste sobre isso. Mas principalmente porque ele foge das perguntas, cara. Ele é mascarado, cara, ele é cínico. O melhor debatedor da esquerda, na minha opinião, é o Gustavo Machado. O Gustavo Machado é homem, de sentar, conversar e trocar uma ideia cara a cara. Ele é mascarado, o Jones Manuel é cínico, tá ligado? Interna dos endinheirados do Brasil e do capital estrangeiro. Todo vídeo eu tô comendo bolo, mano, eu vou engordar. Que vem causando destruição no Brasil, que destrói empregos qualificados, que piora os serviços públicos, que destrói o meio ambiente, que concentra renda, riqueza e propriedade e faz com que o Brasil nunca seja o país do futuro, como é prometido há tantas décadas. Nesse debate, a gente vai ter a oportunidade de dar vários exemplos concretos de como a privatização significa pura e simplesmente a piora dos serviços públicos e a concentração de poder econômico e político na mão de grandes empresários.
O metrô do Rio de Cara, Janeiro, eu não por sei exemplo, qual foi que é a parada das privatizações que eles vão entrar nos próximos temas, mas eu sou a favor da privatização simplesmente porque o SUS é uma merda, a educação pública é uma merda, então eu sou a favor da privatização na educação, na saúde e talvez daqui 50 anos também na segurança. o primeiro a ser privatizado no Brasil e hoje tem a tarifa mais cara do país inteiro. O metrô de BH foi privatizado durante o governo Bolsonaro e desde que ele foi privatizado o serviço não melhorou e a tarifa subiu 28%. A gente também vai ter a oportunidade de debater muito o espantalho preferido dos liberais, que é a Petrobras. A gente vai mostrar que a privatização das refinarias da Petrobras aumentou o preço do combustível para a classe trabalhadora da Bahia ou do norte do Brasil. Trabalhadora. A gente também vai ter a oportunidade de mostrar no decorrer Eu não do posso, debate, Gad, eu tô que a gravando pro ideologia YouTube. Liberal, Não tem como de pausar, eu equilíbrio não das quero contas editar. públicas, de corte de gasto, Mas eu já é vejo só uma daqui a pouquinho. retórica para atacar o gasto público em saúde, Eu não vou ver muito disso educação, daqui. ciência e tecnologia, Até porque tá cultura, acelerado. assistência social, desenvolvimento e complexidade produtiva, porque nenhum país capitalista do mundo atua economicamente com superávites fiscais. O que os liberais O que é defendem superávit? uma mera Eu nem sei, ideologia guys. sem lastro científico, sem base na realidade, e eles Exatamente. basicamente, como diria Estados o grande Unidos Karl é Marx, um país são que a privatização porta-vozes funciona do grande muito bem. capital. Eu espero que isso fique claro para todos Estados e todas. Unidos tem no decorrer emprego, você ganha desse bem debate. e pode Ah, pagar na pelo serviço que você apresentação, quer, eu acho que eu sem esqueci de precisar do dizer público. O dado mais importante, eu sou pernambucano, daquele que é o estado mais bonito do Brasil. Então, acompanha com a gente Não vou nem falar nada para não ser cancelado. que vai ser um debate muito produtivo e muito informativo. Eu não sou contra, Meu Deus do céu, cara. bom, obviamente sou a favor das privatizações, Vou mas nem não falar com nada, o eu quero ser objetivo de cancelado. equilibrar as contas públicas. Se a gente pega, por exemplo, o déficit das empresas estatais no ano passado, 2025, a gente vê que isso não altera o resultado fiscal. Eu confesso que nunca imaginei que estaria de acordo com o Jones, em termos do que poderia ser feito se o governo gastasse menos e gastasse melhor. Essa situação das empresas estatais tem um problema não apenas do dinheiro que perde, sino com a eficiência que eles operam. Vamos tomar o exemplo na história. Os grandes escândalos de corrupção, sobretudo do governo da esquerda, foi do Correio, empresa pública, Petrobras, empresa pública. Quando a gente avalia os serviços Tá tudo uma merda. O correio é uma merda. na história... Tudo que é público é uma nós merda, tínhamos, não por exemplo, funciona. eu lembro disso, sou estrangeiro, mas moro aqui há 43 anos. Na época da Telesp, em São Paulo, a Telebrás em geral, o ativo que registrava ter uma linha telefônica constava no balanço, tinha demoras de anos para a gente verificar se poderia comprar uma linha telefônica ou não. Cara, é uma Tinha questão mais ou menos tão- uns 10 milhões de usuários. A partir da privatização Tão do factual, serviço velho. telefônico, hoje, comprar uma linha telefônica é gastar R$10 num chip e você já tem uma tua linha telefônica. A comunicação melhorou muito, o serviço melhorou muito e deixou de ser uma empresa que dava prejuízo para prestar um serviço que propõe igualdade social, porque antes não tinha igualdade social sendo uma empresa pública, poucas pessoas tinham telefone. Então, mostrou que a privatização, nesse caso pelo menos, se foi eficiente para o resultado dessa justiça social. Eu concordo com o Jones no mau uso do recurso público, porque se o governo tivesse superávit fiscal, permitiria primeiro a possibilidade de utilizar esse recurso para melhoras de serviços públicos, saúde, educação e segurança. E além do mais, um superávit fiscal ou primário permitiria que o governo, o Estado, pagasse parte da dívida, diminuísse a quantidade de juros, diminuísse o capital e esse recurso poderia ser utilizado, por exemplo, para saneamento público. Tem muita gente no Brasil que não tem saneamento público. Melhoraria a estrutura Humberto do já Estado tá mesmo, ansioso, na hein? saúde, na educação. Permitiria, por exemplo, a construção de empresa da Casa Minha Vida. Ou seja, um superávit fiscal melhora a igualdade social que tanto a esquerda defende. Olá, meu nome é Gustavo Segre, sou nascido em Buenos Aires, mas brasileiro por opção. Tá com Moro pizza, aqui hein? há 43 anos e eu vivenciei toda a etapa da redemocratização brasileira. Conceito político, conservador. No conceito econômico, liberal. Defendo absolutamente a intervenção mínima da participação do Estado na vida da população. Boa. E defendo superávit fiscal e, se for possível, superávit financeiro para que o excedente... Cara, os do que o conservadores governo são arrecada menos moralistas do que os canhotos, mano. Hoje em dia, os esquerdistas são muito chatos, não cara. gasta, possa ser utilizado só para ver o questões cancelamento do sociais. MC Guri. Melhora na saúde, melhora na educação e melhora na segurança. Sou a favor das privatizações porque se mostraram como um âmbito de corrupção as empresas públicas e, sobretudo, como um dispêndio de dinheiro que poderia ser utilizado para outras coisas. O exemplo, os Correios precisam de 20 bilhões de reais para entrar no equilíbrio. E esse dinheiro utilizado para questões sociais
Minha Casa Minha Vida, melhora na educação, melhora na saúde, melhora na segurança, seria muito melhor que alavancar inconsistências na administração. Estudei economia, estudei administração. Tudo no Brasil não funciona, mano. Fiz pós-graduação em controladoria. Tudo no Brasil não competências funciona, humanas irmão. E gestão educativa. E defendo absolutamente um mercado muito mais livre, com mais liberdade de expressão. isso. E, sobretudo, um Estado muito menor para não ter cabida de emprego de político Exatamente, é isso que eu defendo também, cara. Eu só quero que o Estado não encha meu saco e não pegue meu dinheiro. Pronto. Bom, o tema desse primeiro resto bloco deixa abre a comigo que possibilidade eu de debater faço. a questão fiscal do Brasil. Nós quatro que concordamos que você não vai resolver o problema fiscal privatizando. Por isso que nós quatro discordamos da afirmação de que você privatiza para resolver questões fiscais. Até porque seria algo completamente sem sentido. Imagina, você tem um rombo permanente nas contas públicas, que é o caso do Brasil, você vende um patrimônio público, você vai resolver provavelmente o rombo daquele ano. No ano seguinte, o rombo continua, só que o patrimônio público já foi vendido. Então é óbvio que privatização jamais é para resolver questão fiscal. Mas, só para não fugir desse tema, a privatização ela gera um efeito secundário positivo nas contas públicas. A gente vai ter tempo aqui de debater, por exemplo, as privatizações foram feitas lá atrás no governo Fernando Henrique. Só pegar 2 exemplos, a Vale e também a questão do sistema Telebrás. Se você pegar a evolução de quanto essas empresas aumentaram faturamento, lucro nas mãos da iniciativa privada e, consequentemente, o quanto elas pagaram a mais de impostos, você vai perceber que este pagamento a mais de impostos ajudou nas contas públicas. Se elas tivessem continuado sendo estatais, elas teriam um desempenho muito pior, portanto, faturamento menor, lucro menor, pagariam menos impostos, portanto, ajudariam menos nas contas públicas. Mas, sem dúvida nenhuma, o debate aqui não é privatização vai resolver conta pública. Conta pública você resolve com um governo que tem seriedade no tratamento do dinheiro público. É insustentável o governo ficar gastando mais do que arrecada. É insustentável. Porra, mas e qual que é o problema, mano? Se tu não consegue pagar, velho, tu tem que se fuder. Você acha que as pessoas vão trabalhar de graça, irmão? Que piada, velho. Tá de sacanagem comigo. O comunista é maluco. É verdade, gasta muito mais com juros do que no gasto corrente do dia a dia. Mas aqui é o debate do ovo e da galinha. Os juros no Brasil são altos porque o governo gasta muito ou o governo gasta muito porque os juros são altos? É esse debate que a gente vai poder ter aqui. Na minha visão, o problema dos juros altos no Brasil é porque nós temos um governo gastador. A partir do momento que a gente tem um governo responsável do ponto de vista fiscal, isso vai mexer com o mercado financeiro, as expectativas inflacionárias vão ser muito menores. Pô, mas vamos ser sinceros, esse assunto de economia é muito complexo, mano. Tá maluco? Não vai reduzir juros. E é curioso a gente notar... Eu não entendo nada, que velho. no atual governo, o governo Lula, que é um governo de esquerda, ele trocou o presidente do Banco Central. Agora é o Gabriel Galípolo. O que o Gabriel Galípolo, que é um economista de esquerda, fez? Subiu juros. Mais do que fazia o seu antecessor, o Roberto Campos Neto, que era tido como banqueiro do governo Bolsonaro. Então, repare, Lula troca o presidente do Banco Central, troca vários diretores e, por unanimidade, o Banco Central subiu juros. E quando você lê o argumento técnico do Banco Central para subir juros, o que ele diz? As expectativas inflacionárias estão desancoradas por conta de um problema fiscal, de déficit público. Então, ou a gente resolve isso, ou os juros vão continuar elevados. Olá, eu sou Luiz Arthur Nogueira, jornalista, economista, sou um liberal. Participo de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, do programa Faroeste Brasileira, no canal do YouTube da Revista Oeste. Eu, como economista liberal, defendo o protagonismo do setor privado. É o setor privado que faz a economia crescer. Isso não significa que eu sou contra o Estado, isso não significa que eu defendo o Estado mínimo, que são rótulos que costumam colocar contra nós, economistas liberais. Ao contrário disso, defendo que o Estado tem um papel importante num país grande e desigual como o Brasil. Saúde, educação, segurança pública, programas... Nada disso vai funcionar com o Estado controlando, mano. Entenda. O Estado sempre vai manipular, vai querer fazer... Mano, na educação vai querer sempre fazer que a criança aprenda a mesma ladainha, a mesma porcaria, a mesma lavagem cerebral de sempre, mano. Pelo amor de Deus. Ou seja, o Estado, os governos têm muito o que fazer pela população, mas sem dúvida nenhuma eles não têm que ser empresários. E aí o tema a que viemos debater. Eu sou absolutamente a favor das privatizações. Por quê? Porque você tira da mão de estatais ineficientes e passa a gestão do negócio para empresas privadas que vão entregar melhores resultados, melhores serviços e vão ter faturamento, lucro e vão pagar impostos. Portanto, também vão ajudar os governos através de uma arrecadação maior. A gente tem vários exemplos. Eu sou maluco por achar absurdo dos caras cobrar $1.000 para fazer um atendimento mais básico de todos. Eu sou maluco por ser contra o dinheiro ser mais importante com as necessidades básicas humanas. Irmão, se os caras estão oferecendo um serviço, eles cobram quanto eles quiserem, cara. Não é você que decide o preço, cara. Mano, o comunista vive numa realidade alternativa. Não é possível, cara. Irmão, o dia que você aprender
Medicina, daí tu vai de graça. Os outros não são obrigados a fazer de graça. Como a Vale, a Fazem Embraer, pro preço que algumas áreas da quiserem. Petrobras, enfim, o sistema Telebrás de toda a telefonia foram privatizados e acabaram aumentando o lucro, o faturamento e, consequentemente, gerando muito pagamento de impostos. Vocês vão perceber no debate, vim aqui com o espírito aberto, não sou radical, não vou baixar o nível, vou manter o nível elevado e, acima de tudo, eu defendo que os meus adversários que pensam diferente, pensem diferente, que continuem pensando. Por isso que eu sou contra o modelo chinês, lá tem ditadura, lá tem controle da internet. Eu prefiro viver num país como o Brasil, que não tem uma economia tão pujante como a chinesa, mas nós temos pelo menos liberdade de participar de um Ainda, programa né? como esse. Então, Já agradeço tá o acabando convite, a liberdade, estou aqui pra aberto muita para gente poder debater acabou. o futuro econômico do Brasil. Eu vou abrir os 30 minutos de diálogo agora. A gente pode começar, não sei se esse lado quer começar refutando. Eu abro os 30 minutos. Tá, eu tenho bastante coisa pra falar também. Cara, você quer que as Não, pessoas de maneira trabalhem bem de rápida, bem graça, velho? Que telegráfica. mentalidade Veja, é Luiz, essa, né, mano? Eu acho que é um exemplo infeliz, Luiz, citar a Vale como exemplo positivo de privatização, considerando que a Vale destruiu 2 cidades, Mariana e Brumadinho, né? A Vale surgiu como Vale do Rio Doce, empresa estatal, e os maiores desastres da história da mineração brasileira aconteceram depois que a mineração foi privatizada. Então, assim, pesquisas, investigações, Não, ele trabalhos tá falando dos acadêmos, Estados inclusive pareceres da Unidos, justiça, lá não tem- que mostram que a tragédia de Não Mariana tem, e né, Brumadinho saúde foi fruto de pública. uma lógica de mercado em que se maximiza o lucro, reduzindo custos com segurança, prevenção de acidentes e desastres. É uma lógica de valorizar, inclusive, o retorno imediato para pagar mais dividendos para os acionistas da Vale, o que acabou destruindo 2 cidades. É um fato objetivo que os maiores acidentes da mineração no Brasil aconteceram quando o setor foi privatizado. Isso por um lado. Por outro lado, veja, toda vez que se fala de privatização no Brasil, o único exemplo supostamente positivo que tem é o da telefonia. E aí é um fato curioso, porque no Brasil, desde o governo Collor, foi privatizado o setor bancário, foi privatizado o setor de ferrovias, de rodovias, o setor de siderurgia, o setor de fármacos, etc, etc. Houve uma rodada gigantesca de privatizações. Nos anos 90, o Brasil só perdeu em nível de desnacionalização da economia para a União Soviética. A gente fez a segunda maior rodada de privatização da história global. Se a gente fez tantas privatizações, por que só a telefonia é um exemplo positivo? E aí, veja, exemplo bem simples. Há 20 anos atrás, quase ninguém tinha computador no Brasil, porque o computador era muito caro. Mercado privado, né? Existia uma indústria de informática estatal, com proteção de mercado, mas isso foi superado no final dos anos 80, já no governo Sarney. Mas no começo dos anos 2000, você não tinha computador. Eu também não tinha computador. Eu vim ter computador com 25 anos. E por quê? Computador era muito caro. Porque era estatal? Não. Já era privado. Toda a indústria de informática no Brasil privado. O que foi que aconteceu? Houve uma mudança na fronteira tecnológica da informática que permitiu a produção de desktops mais baratos a preço popular, e hoje é muito difícil você encontrar uma casa que tem um nível de renda acima da miséria que não tenha um computador. Foi a mesma coisa que aconteceu com a telefonia. A telefonia no Brasil era cara porque você estava numa fronteira tecnológica em que o custo operacional para ter uma linha era muito alto. Quando aconteceu a privatização, foi na época da mudança da fronteira tecnológica da telefonia. E por isso que no começo dos anos 2000 todo mundo passou a ter telefone. Não foi por causa da privatização. Tanto que esse efeito de barateamento aconteceu em todos os países da América Latina. Em todos os países, mesmo aqueles que tinham telefonia já privada, o que nunca foi estatal, e no começo dos anos 2000 aconteceu o barateamento de linha de telefone em todos os países da América Latina. Fora Logo, da não teoria foi uma de especificidade conspiração brasileira. que fala que todo mundo que tem celular aí está sendo vigiado, está sendo controlado. Eu acredito nisso, mas é complexo ao mesmo tempo, né? Posso te fazer uma pergunta básica? Pode, Que Manso? veio a partir da privatização. Eu quero fazer um complemento ao que o Jones falou, que é o seguinte: além de tudo isso que o Jones explicou, na preparação Tá bom o volume para as privatizações das da voz e também o do Estado vídeo, gastou gente? mais de 20 bilhões preparando para incorporar essa nova tecnologia que tornou mais acessível e mais módico para que todo mundo pudesse ter um celular mais barato, uma linha telefônica mais barata. Depois, quando isso foi vendido no processo de privatização, o que foi arrecadado foi em torno de 16 bilhões. Ou seja, além Estou disso que o pertinho Jones do falou, Humberto, seja, é a muito mudança de zoado. tecnologia que tornou mais acessível, mais barato, também não compensou o gasto do Estado que preparou a implantação dessa nova tecnologia. E mais, o Segré falou da questão da corrupção das estatais. Porém, todo esse processo de privatizações que a gente tem no Brasil, não só hoje, como na época do FHC, a gente teve muita corrupção. Só a gente lembrar, por exemplo, do caso do Banco Opportunity, que estava diretamente envolvido na questão da privatização das telecomunicações. Lá no Rio Grande do Sul, o governador do estado responsável por tocar a privatização da CRT, que era a empresa de telecomunicações, foi trabalhar onde depois da privatização, depois que ele saiu do Piratini? No Banco Opportunity.
num caso clássico de porta giratória. Aliás, as privatizações, sobretudo do governo FHC, são até hoje motivo de muito debate em função dos gravíssimos casos de corrupção. Subpreço, privilégios para empresas ligadas a políticos. Quem é que não vai lembrar da Cristina Serra, se não me engano, esse era o nome da filha do Zé Serra, que era uma das beneficiadas destes processos de privatizações. As contas CC5 do... A polêmica envolvendo Verônica Serra surgiu no contexto das privatizações do setor de telecomunicações dos anos 90. De 1990, durante o governo FHC, quando seu pai, José Serra, era ministro do Planejamento, reportagens apontaram que ela teria atuado como consultora ligada a empresas ou grupo interessados no setor de telecomunicações após a privatização do sistema de Telebrás. Críticos levantaram suspeitas de possível conflito de interesses, enquanto defensores argumentaram que não houve comprovação de ilegalidade ou participação direta dela nas Anespa, se não me engano, leilões. Movimentando bilhões em evasão de divisas, provavelmente ligadas aos processos fraudulentos, corruptos de privatização. E para concluir, o exemplo da Vale é péssimo, até porque a Vale é um dos casos mais característicos de subpreço na hora. Vamos imaginar o ser humano como um animal qualquer no mundo. Pensa em nós como uma espécie apenas tentando sobreviver. Se a gente não tiver comida, a gente sobrevive? Não sobrevive. Essa era a pergunta? 6 bilhões só. Vamos lá. Até a gente vai, no segundo bloco, falar muito de FHC, só para deixar bem claro que para nós aqui, da direita, FHC foi um governo de centro-esquerda. Tá? Então, eu não vou defender FHC sob nenhum ponto de vista. Tudo que ele falou é verdade, o professor Humberto falou é verdade, um governo de centro-esquerda. A gente tinha ilusão que o PSDB era o antagonismo do PT. E descobrimos mas depois é verdade, que não era nada não foi disso. no FHC que teve Bolsa Família pela primeira vez, algo assim? Que foi implantado, no caso? Eu usei o exemplo da Vale para mostrar E vários outros tipos de coisas do faturamento, portanto, populistas. do imposto que ela paga, muito mais do que compensou qualquer valor pequeno que tenha sido feito. Se a gente não tiver saúde, a gente sobrevive também, não? Daí? O governo lucrou muito com a Vale só em termos de impostos, não estou nem falando de royalties, de mineração. Mesma coisa quando abriu exploração de petróleo, que o governo arrecada com royalties de petróleo, é um negócio magnífico, isso é um ponto. O segundo ponto, Jonas, você falou assim, o único bom exemplo é o sistema Telebrás. Eu vou respeitar, é a sua opinião. Eu acho que a gente tem um monte de bons exemplos de privatização, e aí privatização aqui, eu vou incluir, como você mencionou, concessões. Eu não sei se o público sabe qual a diferença entre uma privatização pura e uma concessão. É que privatização você vende o patrimônio e nunca mais será do Estado. Uma concessão de uma rodovia, como o Jones mencionou, você, na verdade, aluga durante 20, 30 anos para uma iniciativa privada explorar aquilo, depois de 30 anos volta para o Estado, ele pode renovar ou não, aí é uma decisão do governo da ocasião. Então, se a gente pegar rodovias, as rodovias melhoraram muito. Alguém vai dizer o seguinte, puxa, mas o pedágio é um valor alto. Quanto custa uma vida que você poupa? Porque rodovia boa, asfaltada, diminui o número de acidentes. Então você pega as rodovias federais esburacadas com pedágio zero, rodovias da morte. Você pega as rodovias aqui do estado de São Paulo... Se a gente não tiver onde morar e não tiver segurança, a gente também não sobrevive, né? Certo. O índice de mortalidade é muito pequeno. Então, eu acho que vale a pena pagar pedágio. Obrigado pelo follow, Alex Martins. Então, assim, dizer que o sistema Telebrás foi o único bom exemplo, eu discordo, Jones. E aí é uma diferença importante. Essa situação de concessão e perfeita explicação do Luiz Arthur, se o Estado tivesse que fazer essas rodovias, provavelmente não teria o dinheiro, de fato hoje tem déficit, e se aumentar o déficit, tranquilamente aumentaria a taxa de juros, que é o que a gente está colocando. É uma questão econômica. Vamos discutir isso. Mas ao margem disso, quando você toma Vale, não tem como provar que o acidente não teria sido ou não teria acontecido se estivesse na mão do Estado. Não temos como saber isso. Concordo com essa situação, foi uma calamidade do ponto de vista ambiental e de vidas. E isso está errado. Mas não temos como linkar ou responsabilizar que, pelo fato de ser privatizada, esse acidente foi provocado. Nós temos, por exemplo, acidentes... Você que está assistindo no YouTube, não esqueça de sugerir vídeos nos comentários. Empresas do Estado, porque eu não tenho muita criatividade para tentar trazer vídeos então, ultimamente. Estou me encontrando no nicho da política aqui. O fato de ter uma estatização sem acidente. Basta pegar a mortalidade de hospitais privados e públicos. E aí você vai ver que a mortalidade é muito maior no hospital público que privado. Isso culpa o Estado? Não necessariamente. Mas, de qualquer maneira, a situação não é apenas a Telebrás. Quando a gente fala igualdade social, que é uma defesa da esquerda, e é uma tranquilidade, nós também defendemos igualdade social. A única diferença é que a gente defende que quem está embaixo soba, e a esquerda defende que quem está em cima desça. Essa igualdade social parte da premissa que precisamos mais recursos para dar melhores serviços. Então, por exemplo,
Se Sempre Telebrás fala isso para não deixar fosse com fome. privatizada na época, não temos como saber se tivesse mais linhas ou menos linhas. O que hoje sabemos é que a partir da privatização, todo mundo tem telefone. Todo mundo tem telefone. E temos exemplos. Embraer foi outro exemplo. Também uma empresa pública foi privatizada. A Companhia Siderúrgica Nacional. E temos um monte de empresas dessa situação. Mas vamos naquelas que não foram privatizadas. E não é, concordo, não é uma questão de vender o ativo para resolver. Você resolve na conjuntura, mas não resolve na estrutura do gasto público. Mas se você tiver, por exemplo, uma empresa qualquer, Correios, vamos lá, Correios, é um caso emblemático. Corrupção até o talo, o mensalão começa com uma denúncia nos Correios, e você tem uma empresa que particularmente tem quase um monopólio, né? E mesmo assim dá prejuízo. Caralho. Isso não tem a ver com o fato de ser estatizado. Até hoje essa merda foi pra baixo do tapete, né? Simplesmente jogado. O Léo não tá na classe média nem fodendo. Tem a Nem ver com a má fodendo, gestão. sou classe Então, baixa, se você cara. tiver alguma empresa, e deve ter, eu não sei qual, mas deve ter, empresas estatais que são administradas Pô, como não se tem fosse nem uma empresa casa, pública, direito, paga aluguel, então, como é que você se dá classe um serviço média? bom, eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar que deva ser privatizado. Mas se prova muito melhor que todas as empresas, Vale, companhias... Se não tiver educação, a gente pode sobreviver, mas você concorda que a chance maior é se a gente for mais inteligente? Certo, camarada das lives. E se a gente não tiver dinheiro, Léo, a gente sobrevive? Cara, não, né? Mas aí você já não, você não tá indo conceitualmente, porque dinheiro é uma moeda, é uma criação social, né? Cirúrgica Nacional, Mas tudo Embraer bem, e tantas a outras, resposta é não. Onde inclusive você as quer chegar, concessões homem? rodoviárias, foram melhor para o Estado, porque arrecadou mais, e para a população. Porque quando você entra no mercado de É, competitividade... só que isso aí é foda mesmo, né? Tipo assim, eu sou a favor das privatizações de simplesmente deixar o povo trabalhar. Agora essas partes de alugar ali, como é que ele falou? Comercialização, eu não entendi direito. É foda, porque, porra, aí você pega o dinheiro de todo mundo, formula uma coisa que é pública, entre aspas, e daí dá pra uma grande empresa e ajuda essa grande empresa a lucrar com aquilo. Não parece muito certo, entendeu? Não sei se vocês O entenderam mercado a que define o parada. preço. Então, uma empresa privada contra empresa É privada... como se o Estado usasse o nosso dinheiro para escolher alguma empresa específica para ajudar essa empresa a cuidar daquilo ali e tudo. Ela vai vender Sabe? aquela que tenha o melhor Sei, custo-benefício, a melhor prestação e a melhor preço de mercado. Na estatal, você não tem isso, Mano, tem um monopólio. Já passou de 30 minutos, não vou poder terminar esse vídeo aqui porque o canal ainda é novo. Então se passar de 30 minutos aqui, velho, já tá em 32, eu nem sei se eu consigo postar alguma coisa. Então eu vou ficando por aqui mesmo, fica só esse corte aí. Eu tô jogando cortes da live, mas se você quiser ver na íntegra vai estar na descrição aí o link.